Boa noite. Que bom que você nos está acompanhando. Por uma questão muito prática, nós decidimos simplificar o formato hoje, mas isso apenas hoje, tá? Buscando que haja uma melhor comunicação, uma coisa mais fácil. E então, caso a transmissão ao vivo não dê certo, ainda nós estamos gravando e iremos transmitir a gravada depois, posteriormente. Bom? Eu peço que a graça do Senhor nos esteja preenchendo, nós estejamos nesse momento de tanto isolamento, de tanto talvez um certo individualismo forçado, nós estejamos apreciando, sabendo valorar as coisas que são realmente importantes. Entre elas, a congregação, o fato de estarmos juntos. Essa ausência, essa falta nos faça pensar o importante que é estarmos juntos, andarmos juntos. Somos seres gregários, os seres humanos, por natureza. E nós precisamos estar juntos. Essa é uma necessidade da nossa alma, estar juntos. Muito bom. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guiar, conduzir e fazer com que este vínculo à distância seja sentido e possamos estar juntos em certo sentido. Eu sempre fico a pensar das pessoas que não podem estar por uma questão política, por uma questão geográfica. São as duas grandes situações que me vêm na cabeça e que este tempo sirva também para pensar nisso. A nossa leitura de hoje vai estar em Efésios, capítulos 4 vai ser o final, mas capítulo 2, vamos ler o capítulo inteiro e vamos poder analisar o que nós temos para hoje. Mas a minha introdução eu quero puxá-la do contexto histórico que nós estamos vivendo e que em certo sentido me faz pensar muito um contexto histórico bastante recente que a humanidade já viveu. No final do século XIX, início do século XX, a primeira parte, na realidade, do século XX, se falava muito na proposta do novo homem. Então, nós tínhamos o humanismo socialista propondo a criação de um novo homem, baseado na luta de classes e tudo mais. Estávamos vivenciando um momento no qual havia assim uma certa esperança, né, de que o proletariado por fim se projetasse de outra forma e explodisse a ideia de um novo homem. A antítese disso surge no nacionalsocialismo, também com a ideia da criação de um novo homem. Só que a base deste novo homem seria diferente, seria de uma raça superior, dobregando, subjugando as outras raças. Então, se você fosse um cristão no meio desse momento, nesse momento histórico, você estaria então ouvindo falar muito de um novo homem, mas não era o novo homem que nós temos na Escritura. Era um novo homem diferente, era um novo homem a partir de situações sociais. E as propostas que haviam eram contrárias ao que nós entendemos como válidas dentro da fé cristã. Então, qual que é a proposta do novo homem, segundo a fé cristã? E o que tem a ver conosco agora? Eu entendo que tem muito a ver, porque a proposta que o Novo Testamento traz do novo homem está fundamentada num problema racial.
e hoje está ressurgindo fortemente essa questão racial. E eu acho que a igreja tem muito para falar e sim muito para ensinar ao respeito e sim também muito para se arrepender sobre esse assunto. A questão da proposta do novo homem não é meramente teológica. A questão não é apenas filosófica. A questão da criação do novo homem, ela tem em si mesmo, no seu bojo, no seu cerne, a execução do plano universal de Deus. E na cosmovisão de Paulo, esse plano universal de Deus se satisfaz no Cristo. Então o Evangelho propõe um novo homem, não a partir de uma luta de classes, não a partir de uma raça superior à outra, mas a partir da consolidação, da eliminação, da barreira que separava dois povos e formar um único e novo povo. Eu gostaria de ler uma, não é uma tradução bem, uma paráfrase do Novo Testamento, mas o texto é Efésios 2, de 1 a 22, mas eu trouxe esta paráfrase porque me parece que pode nos ajudar a repensar algumas coisas e a imaginar um pouco diferente a leitura. Então, Efésios 2, versículos 1 em diante. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam a desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora, Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico ao respeito de como Deus age, nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel, nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu, da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro.
Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também os judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela ela usa todos, independente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus. Todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Esses textos de Efésios nos faz refletir bastante sobre a proposta que Deus tem para a humanidade. Então, se nós traçarmos um plano, se fizermos um desenho a grandes pinceladas, houve uma criação em Adão e Eva. Essa liberdade que eles receberam não foi muito bem utilizada. O pecado entra no mundo e Deus tem seu plano, que não é seu plano de reserva, de salvar o mundo por meio da ação dele mesmo, de Cristo. E quando Cristo intervém na história humana, se estabelece então duas eras, uma antes da vinda dele e outra depois. Não apenas para separar idades, mas sim para separar os planos. Neste momento estamos sob um plano completamente novo. E esse plano novo é a criação de um novo homem. Não é o novo homem do humanismo socialista proposto a partir da luta de classes, nem também o novo homem do humanismo evolucionista proposto a partir de uma classe superior sobre uma inferior. Se propõe aqui um novo homem estabelecido apenas sobre a ação de Jesus Cristo na cruz, a morte do único ser humano justo. E como é a morte do único ser humano justo em toda a história da humanidade, é esta morte que quebra aquela regra de que a paga do pecado é a morte, mas quando morre um justo, se quebra isso. E esse que morre e ressuscita, Jesus, nos pode resgatar para uma nova vida. Paulo, nos seus primeiros versículos aqui, nos primeiros 10 versículos aqui, ele estabelece um antes e um depois. Ele diz, antes vocês andavam nos seus delitos e pecados, ou NVI vai dizer na transgressão e pecado, transgressões e pecados. Então, se estabelece claramente a funcionalidade da lei aqui. Há uma lei que diz o que é certo e o que é errado. E essa lei, ao respeito do que é certo e é errado, por mais que ele depois vai dizer que essa lei é acabada, findada, finiquitada, ela continua mostrando hoje o que é certo e o que é errado. Para estes destinatários da carta, nos quais Cristo já tinha sido a razão da vida, era claro que antes eles estavam mortos em delitos e pecados.
E Paulo acrescenta, assim como todos nós andávamos em nossos desejos. É interessante essa questão dos desejos e a pecaminosidade do ser humano. Todos nós, não existe uma exceção sequer. Todos nós nos encaixamos nessa descrição. E por isso Paulo vai dizer, nós também andávamos. Né? Ele, ali no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Essa questão ali é importante. O que você segue hoje? Você não se sente influenciado pelo pensamento da sociedade na qual você vive? Eu me sinto muito influenciado. Muitas vezes eu me descubro pensando como a sociedade pensa. Então isso é um sinal desta situação em que todos nós estamos. E aí vem essa palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo usa uma e outra vez. Mas, essa era a situação. Contudo, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, se nós estávamos vendidos ao pecado, se essa era a nossa natureza, se essa era a nossa situação, por outro lado, a natureza de Deus é que Ele é rico em misericórdia. É rico em colocar o seu coração na miséria humana. A misericórdia tem a ver com isso, colocar o coração na miséria. Né? E dizer, estou junto, olha só, isso realmente me afeta. E ele fez o quê? Nos deu vida juntamente com Cristo. A essencialidade aqui eu acho que passa por ver se você realmente de fato acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Às vezes é apenas uma questão intelectual, às vezes apenas nos aderimos ao fato histórico de um Cristo que viveu, de um Jesus que viveu há muitos anos. Tá bom, mas Cristo viveu, morreu e ressuscitou? Cristo está assentado hoje à direita do Pai? Isso é uma realidade. No seu íntimo, no âmago, isso é o centro da sua fé. Porque é justamente com esse mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus Cristo, que hoje Ele nos faz participantes de uma nova vida, de um novo ser, de um novo homem, a nova criação, o novo aeon, se você quiser chamar assim, tá? Parte justamente desta base em que Cristo ressurgiu. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca. E esse é o centro da nossa fé. Cristo ressurreto. Então, dos versículos 1 ao 10, nós temos exatamente essa ilustração de Paulo, esse relato em que todos nós estamos no mesmo barco. Há um propósito que Deus cumpre, mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrar a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação não é um ato isolado, não é um ato de contingência, não é uma coisa que Deus teve que inventar de última hora, porque olha só, o mundo está se perdendo, o que eu vou fazer? Oh Jesus, é sua vez, vai lá. Não é isso. Há um plano desde antes da criação. Por quê? Porque tudo tem que ser dele e para ele. E aí vem o texto que é caríssimo à fé evangélica, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto aí não é de vocês, é dom de Deus. E a ênfase, algum pode colocar isto aí, a salvação, mas temos outros que colocamos isto aí, a fé. A fé, você não tem como sem essa fé que Deus reparte. E nós então entramos nos outros blocos. Do 11 ao 13, ele vai começar a relatar
que estava acontecendo? Onde que isto se manifesta? E aqui eu quero levar vocês a perguntar onde se manifesta hoje, na sua vida de ser cristão, na sua vida de igreja. Onde se manifesta esta situação? Onde que ela é mais relevante? Onde que ela mais é enxergada? Então, invertendo a redação de Paulo, porque Paulo é judeu, então Paulo fala para os habitantes da cidade de Éfeso, ele fala vocês gentios, né, porque ele era judeu. Invertendo a redação, fica assim, nós, né, você e eu, né, que não somos judeus de nascimento, somos gentios por natureza. Nós estávamos sem Cristo, sem esperança. Olha só, né? Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, né? Está falando para nós, gentios por nascimento, né? E nós não tínhamos, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, e esse ponto importante, ele vai voltar nisso, quanto às heranças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Me transmite a ideia de um pequeno barquinho no mar, sem leme, sem vela, sem vento, sem nada, ao léu. E essa é a vida sem Cristo. A vida sem Cristo, externamente, pode ser de um sorriso, externamente pode ser de saúde, externamente pode ser até de bem-estar, externamente pode ser tudo isso. Mas no fundo do ser humano há uma necessidade de responder às questões mais básicas, tipo, quem sou ao final de contas? A que eu pertenço? Para onde eu estou indo? De onde que eu vim? E esta é a situação. Estrangeiros, advenediços, não há um ponto de parada, não há uma âncora, esta é a situação. Mas agora em Cristo Jesus, né, invertendo de novo a leitura para que fique claro para nós que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Insisto em que a proposta de um novo homem feita a partir de fundamentos políticos propõe apenas o sacrifício ou de uma parcela da sociedade ou de uma certa raça ou certas raças inferiores. A proposta de Jesus Cristo, ou melhor, a proposta de Deus, o Pai, tem a ver com o sacrifício de seu próprio Filho. Isso parece completamente loucura e, de fato, aos olhos humanos, ou é, e não poderia ser diferente, porque a partir do pecado original, toda a nossa mente está invertida, toda a nossa mente passou a funcionar de uma forma diferente e nós não encontramos mais a lógica de Deus, nós não podemos encontrá-la e não temos a habilidade, porque nós somos humanos, rasos, limitados, Deus é eterno e isto daqui tem que ser visto de forma cosmológica, de forma externa à criação. E nós não temos como, porque somos parte interna da criação. Então, há uma necessidade de que isto venha por revelação. E Paulo vai insistir disto mais adiante. Mas a questão é que nós éramos estrangeiros, nós não tínhamos uma âncora, nós não tínhamos um futuro, não havia esperança, mas fomos aproximados pelo sacrifício de quem? De Cristo. Pelo sacrifício, não de uma parte da sociedade, nem também de raças inferiores, mas do próprio Criador. Isso é louco. Isso é louco, mas isso é vigoroso e é revigorante, porque alguém que está disposto a dar a sua própria vida realmente acredita naquilo. Logo em seguida, os versículos 14 ao 18, ele nos conta uma história a qual nós não chegaríamos por via de regra, naturalmente. Eu não sou branco,
no fundo, eu tenho indígena aqui atrás. Eu acho que a nossa comunidade é composta exatamente por pessoas muito misturadas. E todos nós temos um certo orgulho racial. Aquele que é branco por ser branco, aquele que é indígena por ser indígena, aquele que é preto por ser preto. Ele é negro, ele é feliz naquela situação, porque ele é aquilo lá. E isso não está de tudo errado, mas não chegaríamos nesta conclusão a que Paulo chega. Ele diz: Cristo é a nossa paz, a qual de ambos que os povos, os gentios e os não gentios. Isso é uma questão de divisão racial. O judeu se sentia superior, porque tinha os pactos, tinha a promessa, tinha os profetas, tinha a lei, tinha tudo. E o Messias iria vir dos judeus. E os outros não. Era uma segunda categoria, uma coisa inferior. E aí, o que Deus faz? Ele pega e destitui os judeus do seu lugar? Não. Ele de ambos os povos cria um. Ele destituiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei. Lembra a lei que eu falei lá atrás, que mostra o que é o pecado? Nesse sentido, a lei continua válida, ela mostra exatamente o que é o pecado. Mas ela não produz salvação, ela não foi feita para isso. Não tem como a lei produzir salvação. Você pode se matar a vida inteira tentando seguir a lei. Você vai chegar no final de cada dia, de cada hora do seu dia, vendo que é impossível seguir e guardar a lei. E não venha me dizer que com a ajuda do Espírito. Não! Porque a lei foi feita com um propósito: mostrar ao ser humano o seu pecado. Quer saber se você é pecador ou santo? É simples, vá na lei. Você vai descobrir-se sempre como pecador. Fim. Onde que está a santidade? Apenas em Cristo. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmos, dos dois, um novo homem. Um novo homem. Vivemos momentos, eu não sei quantos estão antenados nisto, mas vivemos momentos em que as coisas estão tomando um viés muito radical. Ou eu sou de A ou sou de B. E se eu não sou de A, sou automaticamente de B. E se eu não sou de B, sou automaticamente de A. Você não pode dizer que concorda com a ideia de A, porque vai dizer, você é do fulano, do A. Não, eu só concordei com a ideia. Não, se você falou, você é A, não é mais B. Não, mas eu não sou B também não. Como que pode? Você é um neutro. Não sou. Eu tenho minha posição. Eu penso, eu sou inteligente. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Acho legal isto, acho legal aquilo. Veremos no voto. Vamos decidir isso no voto, como um bom país democrático, né? E eu tenho bastante um receio a respeito disso. Porque eu vejo que se repete talvez um pouco a história da Europa. No início do século XX, lá no 1900 e tralá, não tanto 14, mas sim parece muito 35, e eu tenho um pouco de receio disso. E eu quero que não nos falte o vigor, que não nos falte o valor quando a hora chegar de nos alinharmos não com A ou com B, mas sim com Cristo. Isso é muito importante, voltarmos à ideia básica da igreja confessante. Então, Paulo nos ensina, nos instrui aqui, que de ambos os povos, que eram inimigos, juntou e fez um único povo. De ambos os povos que se odiavam em certo sentido, por mais que faziam negócio, eles juntou e fez um único povo. Porque a única coisa que pode fazer alguma coisa assim é o sacrifício de Jesus Cristo. Anos depois, Inácio, um dos chamados pais da igreja, iria falar que o que dá a unidade à igreja é justamente o corpo sacerdotal, o corpo hierárquico.
Paulo, se estivesse vivo na época de Inácio, o refutaria tremendamente e diria, cara, que tipo de água você andou bebendo? Não, não é. A razão de ser da igreja não é a estrutura eclesiástica. A razão de ser a igreja não é em si mesma. A razão de ser da igreja é Cristo. E o que ela produz é essa vinculação, esse vínculo, essa amalgama, essa falta de inimizade entre as suas partes, é colocar tudo junto como deveria ter sido no início, mas com um novo começo, ou com uma recapitulação, colocando a cabeça de novo no lugar. Aí vem os versículos 19 a 22, o último bloco. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Agora, escuta bem. Paulo estava falando para a segunda cidade do Império. Essa cidade tinha 250 mil habitantes. Tá? É a cidade arqueologicamente talvez mais descoberta, né, no sentido de tirar a terra de cima. Tá? É a cidade mais vasculhada, mas ainda não chegamos nem a 20% do que era a cidade original. Então, busca depois informação sobre ela na internet, você vai achar muitas e você vai ver o tamanho do trabalho que há ainda. É uma cidade muito grande, muito importante no Império Romano. E para esta cidade, eu não sei, eu não sei você, mas por exemplo, você não pode chegar para um campineiro e dizer que ele é do interior. Ele não gosta disso, né? Ele é de São Paulo. Ele quer ser da capital. Mas ele é campineiro. Ele é do interior. Você não pode chegar para alguém que mora numa cidade e dizer, olha, sabe o que? Essa cidadezinha é de nada. Entendeu? E Paulo diz para a segunda cidade do Império, ele diz assim, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, né? Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, lembra de Inácio? Ele pega a primeira parte e vai dizer, olha, tá vendo? Os apóstolos e os profetas, a estrutura eclesiástica está aí. Mas Paulo está dizendo, né? Edificados na pedra angular, que é Cristo. E me faz pensar em Hebreus isso daí. Tá? No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no seu Espírito. Olha só que lindo, olha só que bonito. Nós somos o lugar, a moradia de Deus. Esse negócio do reino de Deus estar entre nós tem sua culminação na vivência da igreja, na presença da igreja na terra, fazendo com que a vida das pessoas que alcançamos seja diferente. Quando você trabalha, quando você faz seus negócios, quando você estuda, quando você cria seus filhos, você está fazendo com que a vida dessas pessoas seja diferente, de um jeito ou de outro. Então, uma única família, um único edifício, e sendo criados ou edificados para sermos morada de Deus. Eu quero terminar com um texto de Efésios também. Efésios 4, versículo 22 em diante. O livro de Efésios, diferente de outros, não tem uma divisão tão grande entre teologia e ética. Ele está constantemente misturando, tricotando entre as duas coisas, né? A ponto tal que alguns chegam a dizer que Efésios não foi escrito por Paulo. Mas tudo bem. Seja como for, nós temos aqui um conceito básico e muito prático. E com isto terminamos. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse novo homem não tem diferenças raciais. Esse novo homem não tem diferenças sexuais. Não há uma coisa de ser a mulher mais do que o homem mais do que a mulher. Esse novo homem não busca a inimizade por questões culturais. Esse novo homem se renova em Cristo. Ele busca sua renovação em Cristo. Ele busca saber como Cristo pensa para os dias de hoje. A maior revelação de Deus não é a Bíblia, a maior revelação de Deus é Cristo Jesus. O melhor de Deus já veio, chama-se Cristo Jesus. O melhor de Deus já se manifestou e se manifesta na vida de igreja. Por isso, irmão, se você não chora pela situação da igreja de Cristo atual, que está tão carente de tudo, tão prestando atenção aos pensamentos dessa sociedade, eu entendo que é uma perda de tempo. Volte-se a Deus. Volte-se para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Venha para este povo que busca, anseia, almeja conhecer mais, ainda mais a Jesus Cristo. Não o conhecimento histórico nem filosófico, conhecimento prático e até em certo sentido aventureiro, porque a situação que nós vivemos é única, a conjuntura que nós vivemos é única. Então junte-se a esse povo que ferventemente ama o Senhor. Que Deus possa estar abençoando-nos hoje, e a minha oração é quase como uma repetição, né? Que sejamos uma bênção, onde for que estivermos, que sejamos uma bênção na nossa família, com os nossos amigos, com o pessoal que trabalhamos. Eu gosto muito de usar a palavra serviço, né? Com aqueles que servimos. Nós estamos para servir os outros, né? Para fazer a vida do outro melhor, diferente. E isso somos um povo. Que nesses momentos de recrudescimento, de racismo e de ideias muito limitadas, né, nós saiamos adiante, pensando melhor no que nós somos. Que Deus abençoe. O Gilson está me falando que o áudio está ruim. Estamos gravando. Caso esteja muito ruim, vamos subir a gravação. Obrigado, Gilson. Deus abençoe vocês. Boa noite.